Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de histórias. Hoje irei contar mais uma história aqui no canal para vocês, mas antes de tudo, você que não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. A história de hoje é a história da Janete, que foi casada com o João há mais ou menos uns 10 anos. O relacionamento deles era um relacionamento de um casal que se davam bem, mas com o passar dos anos, o casamento foi entrando na rotina e João já não tratava muito bem Janete. E ela tinha 2 filhos, ela adolescente já, naquela fase mais difícil, mais complicada, ela tinha 2 meninos. E ela, cuidando, claro, dos filhos, João também não permitia que ela trabalhasse fora. Então, Janete se descuidou, né? Descuidou do seu corpo para cuidar da casa, da família. João era um homem muito exigente, gostava de tudo em ordem, roupas passadas perfeitamente, casa bem arrumada. E aí ele começou a exigir muito, né, de Janete, para ela, olha, isso aqui tá fora do lugar, isso aqui tá mal lavado, isso aqui não tá bem, mas ela não tinha muito tempo, porque ela cuidava da casa, cuidava dos meninos, e Janete começou a engordar, né? Não comia direito, não dormia muito bem, porque ela que levava as crianças para a escola, ela ia buscar, ela que ia atrás de tudo. João só ficava comandando, dando ordens e queria tudo certo, tudo arrumado, tudo perfeitamente, que ele era super perfeccionista. E ele queria, não tinha uma união dos dois, um de ajudar o outro. Não foi conversado isso no início do casamento, só foi indo, foi levando. E aí João estava aproveitando dessa bondade de Janete, de aceitar tudo que ele dizia, e ela só tinha prazer na comida, né? Em comer. E aí ela foi engordando, então ela comia, comia, comia. E aí João percebeu que ela estava mais assim, diferente, e começou além de exigir do trabalho doméstico dela, que ele já estava tratando ela como empregada, ele começou a desprezá-la, né? A julgá-la, chamando ela de gorda, que ela estava feia. E além das né, exigências da casa, já tinha as provocações, os insultos que seu próprio marido fazia com Janete. Ela ficava muito triste, ela chorava muito, noites e noites chorando e cada vez mais engordando, porque a autoestima dela já estava bem baixa. E ele nunca elogiava, ele só depreciava ela. Até que ela pensou, nossa, eu preciso dar um jeito na minha vida, Ela se olhou no espelho, né? Ela falou, realmente eu tô gorda, eu tô acabada, eu tô sem expectativa de vida, eu preciso mudar. Decidiu conversar então com o João, e ele falou assim, que ela estava ficando doida, que o casamento era assim mesmo, que ela estava relaxada, que ela estava precisando se cuidar, ir para um psicólogo, e que de jeito nenhum ele estava certo, que de jeito nenhum ele ia abrir mão desse casamento, porque assim, se não dá certo, você está me maltratando, você está me tratando como empregada, então vamos separar, vamos dar um tempo. O que tem de errado? O que eu posso melhorar? Mas João não quis saber da conversa. Disse que se ela fosse embora, se ela se separasse, os filhos ficavam com ele. Ameaçou em tirar os filhos dela. E, né, claro, Janete ficou com medo e mais uma vez deixou então que João deixasse fazer com ela o que sempre fez, né? Que sempre estava fazendo, humilhá-la, desprezá-la. E ela ficou muito pior, né? Ela ficou muito triste com isso, porque ela não conseguiu ter uma conversa honesta com o João. Tipo, ela queria se separar, porque ela não estava mais aguentando os maus tratos.
não era nem maus tratos físicos, mas maus tratos psicológicos que ela estava sofrendo na relação. Não teve um acordo, então, na primeira conversa que Janete tentou fazer com seu marido. E ela tinha a família também dele. Os familiares dela já não era da cidade, já morava longe dela, então ela não tinha muito contato com quem conversar, com quem desabafar. E cada vez pior, cada vez João humilhava, humilhava, humilhava. E o cunhado dela, né, que ela tinha um cunhado, o irmão de João, percebeu, né, que estava no extremo já, que ele desfazia dela na frente de todo mundo, da família dele. E aí o cunhado dela começou a conversar com ela, às vezes ele via ela chorando nos cantos da casa, porque ele e o João a tratava muito mal quando estava com a família ali, em festas, né, da família. E o seu cunhado, cunhado de Janete, então resolveu conversar com ela, viu que ela estava sendo muito maltratada e ela começou a desabafar então com seu cunhado e ele começou a frequentar mais a casa dela enquanto João trabalhava. João ia para o trabalho, Janete era dona de casa, né, cuidava da casa e dos filhos. E o seu cunhado ia sempre para conversar, porque ela estava muito, muito triste, abalado com o casamento. Ela queria sair daquilo e não tinha uma forma, né, dela sair. Ela tinha tentado conversar, mas e aí com o seu cunhado conversando, pedindo paciência para ela, que ela ia conseguir, ele iria conversar com o irmão, sabia que o irmão tinha uma cabeça, um pensamento difícil, uma pessoa difícil, muito machista, né? Mas o seu cunhado, ele confortava a Janete com palavras doces, dizia para ela não pensar só nas coisas ruins, pensar nos filhos, que era uma parte boa do casamento. Então, essa frequência, né, com que o seu cunhado ia lá conversar, um certo dia se tornou num abraço, né, que ele deu para confortá-la, virou um beijo e os dois começaram a se relacionar então. E o cunhado dela se apaixonou, né, pela cunhada, pela Janete, e ela traiu então João com o próprio irmão dele. Mas assim, foi uma traição porque João levou a isso, né? João fazia ela de escrava, de humilhava, tal, e o irmão dele a tratava muito bem, não tinha jeito. E ela se apaixonou. Ela sabia que estava fazendo errado, né? Ela disse para ele: não, eu vou chegar no seu irmão, a gente vai contar. E o seu cunhado já disse: espera, meu irmão é um cara difícil, não podemos contar agora. Eu estou comprando uma casa e eu vou te levar daqui, a gente vai morar junto no lugar, você e seus filhos. E ninguém vai tirar os seus filhos de você, então calma, deixa eu ajeitar tudo primeiro e depois a gente sai e vai morar junto. Então Janete só estava esperando, né? Então o seu cunhado, que agora era o seu amante, ajeitar o lugar para eles, para os dois ficarem juntos. E assim aconteceu. Janete foi morar então com o cunhado, agora seu companheiro, né? E levou os filhos e deu a notícia para o seu marido, que não gostou de jeito nenhum, claro, óbvio, mas ele não tinha o que fazer, né? Ele não poderia prendê-la ali na relação, na casa. E ela levou os filhos, claro, com tudo judicialmente programado, né? Tudo perante a lei. Mas daí ela conseguiu então, com a ajuda do cunhado, que se tornou seu amor, né? O amor da vida dela, se livrar de um casamento ruim, de um casamento pejorativo. E então foi isso que aconteceu. Janete só conseguiu sair com a ajuda do irmão
do marido, que a tratava mal, o irmão, o João, que tratava muito mal ela, com quem ela se casou, que já fazia mais de 10 anos que eles estavam juntos. No começo, o João não era dessa forma, foi mudando ao longo do tempo e não tinha conversa, não tinha jeito. Ela tentou algumas conversas, mas não adiantou, e aí chegou o irmão, o seu cunhado, e tirou ela dessa vida. E ela vive muito bem agora com os filhos, né? E com o seu cunhado, que agora é seu marido. E o marido ficou sozinho, cuidou da vida dele. E é isso, gente. A gente tem que tomar assim uma atitude. Na verdade, ela conseguiu uma mão que estendeu para ela, né? O seu cunhado ajudou, viu o sofrimento e conseguiu ajudar a sair, né? E ele se apaixonou por ela e ela conseguiu sair então dessa relação muito ruim e deu tudo certo para Janete. E agora ela tá muito feliz, bem. Seu marido agora, o atual, ele é muito carinhoso. E talvez a gente pode perguntar, mas é irmão, pode ser que no começo esteja bem, como o João estava bem com ela. Só o tempo agora para dizer como que vai desenrolar esse relacionamento. Mas é de pessoa para pessoa, né, gente? Não é porque um é irmão do outro que vai ser igual, que vai ter as mesmas atitudes que o outro teve, né? E tomara que ela seja muito feliz pro resto da vida dela, porque ela fez de tudo para um casamento dar certo, para o amor sobreviver, mas não deu certo. E ela teve essa segunda chance, né, de conseguir uma pessoa boa, uma pessoa legal, que amparou e que conseguiu ajudá-la, tirá-la de uma vida muito constrangedora, né, que ela estava vivendo. E agora os dois vivem felizes. E tomara que seja para sempre, né? Essa foi mais uma história aqui do canal. Se você curtiu, se você conhece alguém que vive essa vida ou viveu essa vida, deixa aí nos comentários o que você achou da história. Comente, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, não se esqueça, e até a próxima história, então.